forte nesse dia. Imagina só, passar a noite todinha trabalhando e eles não desistiram não. Eles podiam ter desistido e ir para casa dormir, né? Mas eles passaram a noite inteira, crianças. E a Bíblia conta que eles estavam tão desanimados, tão tristes e cansados também. Mas eles não desistiram. E aí, quando amanheceu o dia, cadê os peixes? Nenhum. E aí eles desceram dos seus barcos e foram lavar as suas redes. E aí a Bíblia conta que quando eles estavam lavando as suas redes, aproxima-se Jesus, certo? Lá no lago da praia da Galileia, Jesus se aproximou e a Bíblia conta que ele não estava só, crianças. Com ele havia uma grande multidão que apertava Jesus. E sabe por que é que eles estavam ali? A Bíblia diz que eles queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. E aí Jesus, vendo que estavam muito apertado, ele olhou para o barco. E aí ele chamou Simão Pedro e pediu para entrar dentro do barco para ensinar as pessoas, a multidão. Imagina só aqueles pescadores doidos para ir para casa descansar. Eles estavam muito cansados, mas aí eles tiveram paciência. Imagina, eles estavam cansados, mas eles também queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. Daí então ele deixou Jesus entrar no barco e ministrar para as pessoas, e ele também ficou ali, todos eles ficaram ali escutando Jesus Cristo. Quando Jesus terminou de ensinar para a multidão, crianças, ele olhou para Simão e disse assim: peguem os seus barcos e vão para uma parte bem funda do mar e lancem as suas redes. Daí Pedro disse assim: mestre, nós passamos a noite inteirinha jogando as redes no mar e não pescamos nada. Mas já que é o Senhor que está ordenando, nós vamos obedecer. E aí eles partiram, crianças, eles partiram em 2 barcos para alto mar, para um lugar bem fundo. Daí chegando lá, eles lançaram as suas redes e o milagre aconteceu. Eles pescaram tantos peixes que as suas redes estavam arrebentando. E Pedro teve que chamar Tiago e João, que estavam no outro barco, para ajudar, porque não estava mais cabendo de peixe naquele barco. E eles encheram os 2 barcos com tantos peixes que pescaram. E daí, diante daquele milagre maravilhoso, Pedro, ele não se conteve, crianças. Ele se ajoelhou diante de Jesus e reconheceu. Ele disse assim, ó: mestre, eu sou um pecador, eu não mereço esse milagre. Afasta-te de mim, pois sou um pecador. Daí Jesus respondeu assim para Pedro: não tenha medo, a partir de hoje você se tornará pescador de homens. O que será que é pescador de homens, crianças? Alguém sabe? O que é? Convidar pessoas para a igreja. Muito bem, o que mais? Pregar, isso mesmo. Se comportar, olha só. Falar do amor de Jesus na sua escola, não é mesmo? E aí a tia Samara agora vai entrar nas lições, tá certo? A gente vai aprender aqui 9 lições dessa pequena história. Mas antes, eu quero só finalizar a história. A Bíblia conta, crianças, que aqueles pescadores deixaram tudo e seguiram a Jesus Cristo para se tornar pescadores de homens. E aí a tia Samara vai começar a ensinar agora as lições. Olha só, vamos ler comigo? A primeira qual é? Ouvir a palavra de Deus. A primeira lição é ouvir a palavra de Deus. A história conta que tinha uma grande multidão para ouvir os ensinamentos de Jesus. E nós também devemos ir à casa do Senhor para aprender a sua palavra. Devemos memorizar. Isso mesmo, devemos memorizar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é através da palavra de Deus que nós vencemos muitos problemas da nossa vida e também vencemos o pecado, tá certo? A segunda lição, olha só. Vamos lá? Vamos ler? Deus chama quem está ocupado.
Deus não chama pessoas preguiçosas, crianças. Não tem como Deus trabalhar com pessoas que gostam de dormir muito, que não gostam de fazer nada. Deus chama quem é ocupado, quem é disposto, quem é corajoso, porque a seara é grande e poucos são os escolhidos. Por isso que Deus chama pessoas ocupadas, Ele precisa de pessoas corajosas. Amém? A terceira lição, vamos ler? Deixar no barco de nossas vidas. Como assim deixar Jesus entrar no barco de nossas vidas? A história conta que Pedro deixou Jesus entrar no seu barco e daí o seu problema foi resolvido, aconteceu aquele milagre. E muitas vezes nós estamos deixando entrar em nossas vidas coisas que não agradam a Deus. Como assim? Através da televisão, da internet, com programas inadequados que não servem para nós, que não são sadios, que contaminam a nossa mente, contaminam o nosso coração, fica escuro, cheio de pecado, tá certo? E aí nós devemos que deixar Jesus entrar no nosso barco para nos orientar, nos guiar. Nós devemos orar: Senhor, não deixa eu assistir essas coisas que não te agradam, que eu possa só assistir coisas educativas, né? Tem tantas coisas boas também que a gente pode assistir, tá certo, crianças? Só devemos saber escolher, tá certo? A quarta lição vai só, olha só, é a paciência. A Bíblia conta, né, que aqueles pescadores tiveram paciência apesar de estar cansados. E às vezes nós somos tão impacientes, né? Queremos tudo ao nosso tempo, queremos tudo na nossa hora. Se não acontecer naquela hora, ficamos muito chateados. Mas a Bíblia diz: eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós devemos ter paciência e esperar em Deus, tá certo? A quinta lição, vamos lá, crianças? Ter fé. Pedro só obedeceu porque ele teve fé na palavra de Jesus para lançar a rede novamente, tá certo? E nós também devemos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá certo? Olha lá, a sexta lição, vitória. A gente juntando isso aqui, ó, crianças, paciência, fé, obediência, nós vamos ter vitória, tá certo? Devemos orar a Deus com fé, paciência e obediência, e Ele vai responder também às nossas orações, assim como Ele deu a vitória àqueles pescadores, tá certo? E a sétima lição, reconhecer. A história conta que Pedro reconheceu que era pecador, e nós também devemos reconhecer que pecamos. Nós também devemos reconhecer que erramos e devemos pedir perdão a Deus, e não somente a Deus. Quando erramos com um amiguinho, devemos pedir desculpas. Quando erramos com o papai, com a mamãe, devemos pedir desculpas. Nós devemos reconhecer e orar e pedir perdão a Deus, e Ele vai nos perdoar, tá certo? A oitava lição, olha só, evangelizar. A história conta que eles se tornaram pescadores de homens. E a ordenança que Jesus deu para nós foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós devemos também ser nós devemos ser pescadores de homens. Aonde quer que estejamos, na escola, na rua, devemos falar do amor de Jesus, certo? Olha só, e a última lição, deixar tudo. Como assim deixar tudo? Nós devemos deixar tudo que tira a comunhão com Deus, tá certo, criança? O comodismo, a zona de conforto, a preguiça, né? Nós devemos saber organizar o nosso tempo de brincar, de estudar, de se alimentar, tempo de ir para a casa de Deus, servir a Ele com alegria. Nós devemos deixar tudo o que não agrada ao Senhor e servi-lo fielmente, certo? E aí, o pastor Carlos, e aí, crianças, eu vou pegar aqui um coraçãozinho que eu quero mostrar para vocês. Depois eu tiro. Olha só,
Vamos imaginar que esse coração é o nosso coração. O coração de vocês é o meu, tá certo? O que é que tem no meio desse coração? Uma porta. Vamos ver o que tem dentro dela? Gente, está vazio essa porta.